Agora a gente vai estudar os músculos e as estruturas da região cervical, ventral e lateral. O que significa isso? São os músculos que formam, constituem a parede ventral e lateral do pescoço. Então a gente vai ver tanto a musculatura como algumas estruturas que passam nessa região. A musculatura do pescoço, ela forma uma espécie de bainha que abraça a traqueia, que a gente vê aqui, ó, um pouco mais profundo, abraça o esôfago e abraça também alguns vasos bem importantes e linfonodos que a gente vai citar. A musculatura é relativamente simples, onde a gente apresenta basicamente 4 músculos, sendo que um deles a gente já conversou sobre. Então, primeiro, esse músculo mais ventral disposto de forma oblíqua, indo do externo até a cabeça, é o músculo externo cefálico. Então, externo até a cabeça. A origem dele se dá na porção cranial do encéfalo, porção cranial do externo, numa região que a gente chama de manúbrio. Vocês já aprenderam isso. Então, manúbrio é essa porção mais cranial do encéfalo, onde a gente vai ter a origem desse músculo e de outros 2 músculos que a gente vai comentar. A inserção desse músculo, como o próprio nome diz, é na cabeça, externo cefálico. Só que essa inserção vai variar de espécie para espécie. Então, no cão, a gente vê que o músculo externo cefálico, ele tem uma divisão, ele apresenta uma divisão aqui, ó. Deixa eu afastar aqui. Ele apresenta uma divisão de modo que a gente vai ter uma inserção no processo mastoide do osso temporal e a outra inserção no osso occipital. Então aqui, ó, você pegar o crânio de um cão, ele está exatamente na mesma posição que esse cão aqui. Significa que esse ramo mais ventral do músculo externo cefálico vai se inserir nesse processo mastoide do osso occipital. Então aqui, ó, processo mastoide do osso occipital. E a outra porção, que é essa menorzinha e mais dorsal, vai se inserir aqui próximo à crista da nuca, no osso occipital. Ok? Isso é nos carnívoros, no cão e no gato. Nos suínos, a gente só vai ter uma inserção no processo mastoide, que eu já mostrei. Isso no suíno. Nos ruminantes, a gente vai ter uma inserção no processo mastoide, que é esse mais dorsal, e a outra inserção, ao invés de ser, uma inserção no processo mastoide, e a outra inserção, ao invés de ser no occipital, vai ser na mandíbula, vai ser uma inserção mais ventral, na mandíbula, próximo à margem mais caudal da mandíbula, próximo ao ângulo dela. Isso nos ruminantes. No equino, ele só vai ter uma inserção na mandíbula. E como esse músculo se situa ventralmente no pescoço, na verdade é ventrolateralmente, né, no pescoço, quando eu contraio, e eu já disse para vocês que aqui é a origem e a cabeça é a inserção, significa que quando eu contraio, eu vou movimentar a cabeça. Se ele está situado ventralmente, significa que eu vou fazer o movimento de ventroflexão. Na verdade, é um movimento de flexão da cabeça. A cabeça vai flexionar. Isso se eu movimentar os 2 antímeros ao mesmo tempo. Tanto esse antímero esquerdo quanto esse antímero direito. Se eu movimentar só um dos antímeros, a cabeça vai flexionar lateralmente em direção ao músculo que contraiu. Então, se foi o músculo da esquerda, ela vai fazer uma flexão lateral para o sentido esquerdo. Se for o da direita, vai fazer uma flexão lateral para a direita. Músculo externo cefálico. O outro músculo é o braquiocefálico. Braquiocefálico, a gente já aprendeu. É esse um pouco mais lateralizado aqui, ó. Então, a gente já comentou na aula de músculos extrínsecos do membro torácico. A gente viu que aqui tem uma porção chamada de cleidobraquial e uma porção chamada de cleidocefálico. E essa porção cleidocefálica se divide em 2 porções que varia de espécie para espécie. Então esse aqui é o músculo braquiocefálico, vai do braço até a cabeça. Vocês podem revisar isso na aula de musculatura extrínseca do membro torácico. Outro músculo aqui é esse daqui mais medial. Para a gente ter acesso à traqueia, a gente tem que afastar os 2 músculos
ou seja, externo ióideo do lado direito, externo ióideo do lado esquerdo. O ióide é esse ossinho aqui, ó. Iódio é esse ossinho aqui. Ele fica situado aqui na região do crânio e ele faz a sustentação da língua. Ele faz a sustentação da língua. Então, o músculo externo iódio, ele tem sua origem no manúbrio do externo e sua inserção no aparelho iódio, externo iódio. Imediatamente lateral e um pouco dorsal ao externo iódio, a gente vai ter esse que é um pouco mais delgado, um pouco menos longo. Ele tem um formato longilíneo, mas ele não é tão longo quanto o externo iódio. E ele tem a origem também no manúbrio do externo, porém a inserção se dá aqui na cartilagem da tireoide. Se a origem é no manúbrio do externo e a inserção na cartilagem tireoide, a gente chama esse músculo de externo tireoideo. Externo tireoideo. Tanto o externo iódio quanto o externo tireoideo, eles têm uma função complementares, similares. Um complementa o outro no avanço caudal, ou seja, na depressão da tireoide, da laringe como um todo e do iódio. Isso ajuda no movimento de deglutição. Então, se vocês colocarem o dedo na tireoide de vocês, na cartilagem tireoide de vocês, e deglutirem, vocês vão ver que essa tireoide ela segue cranialmente e numa fase mais final, terminal da deglutição, ela segue caudalmente. Esse deslocamento caudal do iódio e da tireoide é feito tanto pelo músculo externo iódio quanto pelo músculo externo tireoide. Então eles participam do movimento de deglutição, ok? Então vamos aproveitar. Então aqui a gente já falou todos os músculos: externo cefálico, braquiocefálico, externo iódio e externo tireoide. Se eu afastar os dois externos, externo iódio, a gente identifica a traqueia com os anéis da traqueia, aqui ó, anéis cartilaginosos da traqueia, é uma porção fechada, aqui a gente não tem acesso ao interior da traqueia. Cranialmente a traqueia, deixa eu afastar aqui ó, cranialmente a traqueia a gente encontra a laringe, com as cartilagens da laringe, vocês vão aprender depois na parte respiratória. Dentre as cartilagens da laringe, a gente vai ter a cartilagem tireoide, que é uma cartilagem que fica bem ventral e é bem grande, formando como se fosse um escudo. Então, traqueia, laringe, a gente vai encontrar aqui, ó, deixa eu virar um pouco melhor. Aqui vocês estão numa vista ventro lateral direita, uma vista meio oblíqua. Aqui, ó, eu vou afastar o externo cefálico e afastar o externo tireoide. A gente vai ver aqui a glândula tireoide. Essa daqui é a glândula tireoide imediatamente colada na traqueia. E um pouco mais cranial e lateralizado, a gente vai ter o linfonodo retrofaríngeo medial. Então esse mais cranial, a glândula tireoide, é o linfonodo retrofaríngeo medial. O linfonodo é um órgão de defesa que a gente tem ao longo do corpo inteiro, a gente tem em todas as porções do corpo, são inúmeros, dezenas, e serve, a gente vai aprender depois na aula de circulatório, mas ele serve para... A gente vai aprender na aula de circulatório, porque ele está envolvido no sistema linfático, e vai aprender também na aula de proteção, de defesa, de produção de anticorpos, reconhecimento de antígeno. Então esse daqui é o linfonodo retrofaríngeo. Deixa eu virar um pouquinho para o antímero da esquerda, desculpa. A gente vai ver aqui algumas veias que se unem formando essa grande veia aqui, ó. Essa grande veia que eu estou segurando é a veia jugular externa. Ela é formada por várias veias que se confluem. O que significa confluir? Elas se unem, se encontram, se anastomosam, formando a veia jugular externa, que é essa veia. Então aqui, por exemplo, aqui a gente tem a veia maxilar, que é essa daqui,
E aqui a gente tem a veia linguofacial. A veia maxilar recebe ramos da aurícula, recebe ramos da pálpebra e forma a veia maxilar. A veia linguofacial recebe esse ramo aqui, ó, que é chamada de veia facial, e recebe essa outra veia, que é a veia lingual, formando a veia linguofacial. Entre a veia maxilar e a veia linguofacial, a gente tem essa grande estrutura arredondada aqui. Essa daqui é a glândula salivar mandibular. Então aqui a gente tem a glândula salivar mandibular, que é uma glândula produtora de saliva. A parótida aqui foi removida, ela ficaria nessa região, mas foi removida para a gente visualizar essas estruturas, e a parótida também seria outra glândula salivar. E um pouco cranialmente e ventralmente a glândula salivar mandibular, a gente encontra esses linfonodos aqui, ó. Esses são os linfonodos mandibulares, ok? Então eu já falei dos linfonodos mandibulares e do linfonodo retrofaríngeo, que fica aqui, linfonodo retrofaríngeo. Aqui na parede lateral do pescoço, a gente tem ainda alguns linfonodos importantes. Vou virar aqui lateralmente. Se eu pegar esse músculo, aqui. Se eu pegar esse músculo aqui, que é o homotransverso, e afastá-lo, eu vou encontrar essa estrutura aqui, ó. Deixa eu ver se consigo separar com o dedo. Eu vou encontrar essa estrutura aqui, ó. Fica abaixo do músculo homotransverso. E eu também vou encontrar outra estrutura um pouco mais ventral, essa daqui, ó. E maior também. Essas estruturas aqui são os linfonodos cervicais superficiais. Tanto esse, que é o mais dorsal, quanto esse, que é o maior e mais ventral, são linfonodos cervicais superficiais. Eles servem para receber linfa do braço, da região cervical, não do braço inteiro, mas de uma porção grande do braço e da região cervical e de uma porção da cabeça também. São linfonodos bem importantes e a gente consegue palpar na clínica. Vamos voltar para uma vista ventral. Ventralmente, se eu afastar medialmente o músculo externo ióideo e afastar também o externo tireoide, eu tenho acesso a alguns vasos. Esse mais lateral, que a gente já viu que é a veia jugular externa, eu tenho a veia jugular interna também, só que a interna é muito pequenininha. Eu acho que eu vou mostrar no outro antímero, porque está corado e está mais fácil de ver. Aqui a gente tem essa estrutura bem grossa e resistente. Aqui, ó, deixa eu colocar a pinça embaixo. Na verdade, são duas estruturas. Essa aqui, um pouco mais avermelhada, é porque eu injetei látex vermelho no sistema arterial. Essa daqui é a artéria carótida comum. Essa daqui que eu estou segurando é a artéria carótida comum. Por que chama de comum? Porque o sangue está vindo daqui do coração em direção cranial. E cranialmente ela vai se ramificar em artéria carótida interna, que vai vascularizar o encéfalo, e artéria carótida externa, que vai vascularizar o restante da face, o restante do crânio. Junto com a artéria carótida comum, eu tenho esse nervo aqui, ó, que é chamado de tronco vago simpático. Na verdade, aí passam nesse tronco vago simpático, passam dois componentes nervosos. Um que vem do nervo vago, que é um nervo craniano, que vai em direção caudal, e outro conduzindo sinais simpáticos de caudal para cranial, de um gânglio até outro. Depois a gente vai ver melhor sobre isso no sistema nervoso. Então, tanto a artéria carótida interna, a artéria carótida comum, quanto o tronco vago simpático, quanto a jugular interna, que aqui eu não vou conseguir mostrar desse lado, mas eu mostro do outro, eles estão envolvidos, ela está aqui a jugular interna, mas não está dissecada. Eles estão envolvidos por uma bainha, chamada de bainha carotídea, ou bainha carótida. Nada mais é do que um envoltório que abraça essas estruturas. Então, para a gente conseguir separar
o tronco da carótida, a gente teve que romper essa bainha. Vamos ver se do outro lado dá para ver melhor. Então aqui, ó, afastando o externo cefálico, afastando o externo tireoide. Eu vou ter acesso à glândula tireoide que está aqui. E aqui, ó, eu tenho a artéria carótida interna. Aqui eu tenho o tronco vago simpático. E aqui, bem pequenininho, aqui, ó, eu tenho a veia jugular interna. Essa que eu estou segurando é a veia jugular interna. Essa outra aqui, ó, é a veia jugular externa. Notem como a externa ela é muito maior do que a interna. A externa é muito maior e muito mais superficial que a interna. É na veia jugular externa que a gente pode fazer a coleta de sangue. No equino, nos cães, nos gatos. É muito comum a gente coletar sangue dessa veia aqui. E o local no equino é muito bem delimitado. É o local onde essa veia jugular passa. Porque forma um suco, que a gente chama de suco jugular. Esse suco jugular, se a gente vê uma foto de um equino, a gente vê um suco longitudinal no pescoço dele, e esse suco longitudinal é delimitado pelo músculo externo cefálico e pelo músculo braquiocefálico. E esse músculo, aqui ó, braquiocefálico, delimita esse suco, é chamado de suco jugular, ou suco da jugular. Então o suco da jugular, vou virar aqui lateralmente que talvez dê para ver melhor. O suco da jugular é esse suco aqui, ó, onde a gente vai encontrar a veia jugular, delimitado ventromedialmente pelo externo cefálico e dorso lateralmente pelo braquiocefálico. Mais especificamente por esse componente aqui, que é o cleidomastoideo, ok? Mas isso vai variar de espécie para espécie. De qualquer forma, é o braquiocefálico e o externo cefálico que vão delimitar o suco da jugular.